Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Êxodo capítulo 21 ao capítulo 24. E agora Deus começa a dar diversas leis para o povo de Israel. E você tem que saber como é que funcionava a cultura daquela época para você entender. E a maioria dessas leis são leis indenizatórias, né? Fala, por exemplo, se alguém endividar e virar escravo do outro, né? No máximo que ele poderia trabalhar, se for irmão hebreu, 6 anos, e no 7º ano era para libertar ele. E se ele tivesse mulher e filhos, os filhos e a mulher iriam juntos. Ou seja, ele não podia escravizar ninguém. Olha só. Ele podia trabalhar no máximo para você 6 anos, caso ele endividasse contra você, ou ficasse te devendo alguma coisa. E no verso 12 tem uma lei interessante. Se alguém matasse o outro intencionalmente, seria morto. A pena de morte para morte intencional. Mas Deus fala que se fosse sem querer, seria julgado, iria para uma cidade de refúgio. Nós vamos ver isso mais na frente, né? Agora, se fosse com intenção de matar, a pessoa morria, né? E há várias leis sobre animais que chifrassem outros, sobre animais que caíssem em buraco, né, e morressem na terra de outro. E Deus começa a dar leis e estatutos. Isso é uma constituição. Ou seja, Deus estava dando uma constituição para aquele povo, para que eles fossem a nação dele, do qual Deus seria o rei dele. E essa lei implantada na terra, ela traria paz na terra. São leis indenizatórias. Você vai ver aí também a lei de Talião, a famosa. E muitas pessoas pensam o seguinte, né? Que se furou o meu olho, eu tenho que furar o do outro também, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas o que isso significa? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que se furasse o olho de uma pessoa, um escravo, ele seria liberto por causa de um olho. Ou seja, são leis indenizatórias. Olho é preço de um olho que vale mais do que um dente. Dente é preço de um dente. Olho, você paga o preço de um olho. Dente, você paga o preço de um dente. Mão, você paga o preço de uma mão. Pé, você paga o preço de um pé. Então, um olho vale muito mais do que um dente. É isso que está mostrando. É interessante os rabinos judeus como que eles pensam, né? Você imagina se uma pessoa tem um olho só. Você vai lá e fura o olho dele, né? Ou seja, ele furou o seu olho, então agora você vai furar o outro. O único que ele tem, ele vai ficar cego. Então, não é isso que Deus está falando, para você furar o olho do outro. Mas é para indenizar o valor de um olho, que é muito mais do que o valor de um dente. Então ele fala, se uma pessoa armar cilada ou tocaia para matar alguém e for pego, e tiver testemunha, essa pessoa seria morta. Né? A Bíblia ela tem uma pena de morte, sim. Né? Intencionalmente a pessoa matar qualquer pessoa e for comprovado na presença de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa seria morta, vida por vida. Né? Nesse caso aí, a pena de morte foi instituída, né, naquela época para que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal e uma nação santa. Houvesse homicidas, malignos no meio do povo. No verso 26, você vai ver aí, ó, que o preço de um olho era a libertação do escravo. Então é lei indenizatória de dinheiro, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Aquela questão agora do boi bravo e do boi manso, do boi ferir alguém, né? Ou do boi cair no buraco. Então são leis que Deus ia instituindo para transformar aquele povo numa nação sacerdotal dele. Agora, lei sobre furtos, né? Se alguém roubasse o boi de alguém, né, pagaria 5 bois por causa daquele furtado. Interessante quando a gente vê, né, Zaqueu, o publicano, que ele paga 400% de multa, dá metade dos seus bens aos pobres. Ele era ladrão, ele era uma pessoa que extorquia as pessoas, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Você está vendo que a lei aí, por causa de furto, né, é 20%. Mas ele resolve pagar 400%. Um ladrão invadisse a casa de alguém à noite e fosse morto, aquela pessoa estava livre do sangue dele. Podia matar a pessoa, caso invadisse uma propriedade à noite e aquela pessoa morresse, não seria culpado do sangue. Se fosse de dia, sim. Por quê? Porque poderia atirar na perna, atirar em algum outro lugar. Estou falando com tiro, não, né? Ferir a pessoa em algum outro lugar que não fosse para a morte. Porque nem arma de fogo aí tinha, né? Se aquilo que ele roubou fosse achado no poder dele, ele ia pagar o dobro, 100% de multa. Alguém queimasse o campo de alguém, né, pagaria
toda a produção do campo para aquela pessoa. Lembrando que se não tivesse dinheiro, ia trabalhar ele e a família dele, até repor tudo aquilo que ele causou de prejuízo para a pessoa. Agora ia ser instituído juízes, né? E quando a coisa fraudulenta que fosse comprovada contra o seu próximo, a pessoa pagaria o dobro ao seu próximo, ou seja, 100% de multa seria paga àquela pessoa que foi lesada. Lembrando que a pessoa tinha direito a um julgamento, né? A coisa fraudulenta fosse julgada e ele condenado, ele pagaria 100% de multa. Agora, lei sobre mortes de animais que tivesse na propriedade de alguém, né, que foi emprestado a alguém, né, que devia restituir o animal, se fosse alugado, deveria pagar o aluguel daquele animal, se caso ele fosse morto. Se alguém seduzisse uma virgem, né, e deitasse com ela, além de pagar o dote, teria que tomar ela por mulher. Agora ele diz: a feiticeira não deixareis viver, quem tiver coito com animal será morto. Lembrando, Deus está fazendo desse povo uma nação sacerdotal e santa. As leis eram duras. Por quê? Porque Deus está fazendo um povo separado para ele, um povo acostumado com as coisas do Egito, as orgias do Egito, as coisas hediondas do Egito. E Deus está transformando esse povo em um povo santo. Quem sacrificasse a outros deuses que não fosse ao Senhor seria destruído. Diz para não oprimir o forasteiro, porque foram forasteiros na terra do Egito, ou não oprimir nenhum órfão, nenhuma viúva. Olha, nenhum necessitado, não era para oprimir, porque senão Deus seria o vingador deles. Vocês afligirem, eu ouvi o clamor deles, né? Eu vou matar vocês, ou seja, a espada virá sobre vocês. Você vai ver que o problema de Sodoma, né, não foi somente promiscuidade sexual, a gente já estudou. O problema foi que eles não ampararam o pobre, a viúva e o necessitado, deixaram eles morrer. E a ira de Deus se acendeu contra aquele lugar. Então, a fé sem obras, ela é morta. Se você é um cristão, você deve amar pessoas, ajudar pessoas. Você não deve se apegar às coisas, porque as coisas passarão. Mas você deve se apegar a gente. Seja uma bênção nessa terra. E você cumprirá a lei de Deus, imite a Cristo. Ele é a lei viva de Deus. Você quer cumprir toda a lei de Deus? Conheça a história de Jesus, ande como Jesus. E tudo que você for fazer, pensa o que Jesus ia fazer no meu lugar, então faça. E você cumprirá a lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala para não tomar a roupa do irmão, caso ele te deva, para você não ser ruim com ele. Porque você tem que ser como Deus, misericordioso, né? A Bíblia fala para você não ser fiador de alguém. Se você for fiador e a pessoa não pagar, você tem que pagar e não pode reclamar, porque você foi, né, de livre e espontânea vontade. Então Deus está falando aí que você não pode pegar de penhor a roupa. Você tem que ser misericordioso para com aquele que te deve também. Fala para você não blasfemar contra Deus, nem contra o príncipe do seu povo. Não está falando de político não, tá? O príncipe aí é o sumo sacerdote. Hoje nós temos um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus de Nazaré. Deus fala que o primogênito, né, as ofertas e o primogênito darás a ele, porque é dele o primogênito. E as ofertas levarás ao Senhor, seu Deus, porque ele quem nos dá, é ele quem nos abençoa. Não é para comer carne de animal morto no campo, dilacerado por outro animal, né? Aos cães você dará essa carne. Leis para transformar esse povo em uma nação sacerdotal e santa. Não espalharás notícias falsas, nem dará a mão ao ímpio para coisas maldosas. Você já pensou um monte de crente que ia embarcar nessa aí, ou que embarca nessa aí? Isso é fofoca. E você juntar junto com pessoa ímpia para prejudicar outras pessoas, sendo testemunha maldosa. O que mais a gente vê na igreja hoje é uma língua fraudulenta, uma língua grande, contra pessoas que estão servindo o Senhor de todo o coração. Você deve vigiar a sua língua, porque por ela você vai ser salvo e com ela você vai ser condenado. Não irá atrás de uma multidão para fazer mal juntamente com a maioria. Se a maioria estiver errada e você se juntar para fazer mal, Deus vai tomar a causa e você será condenado. E essa maioria ou se essa multidão for para torcer o direito. E como que a gente vê isso também no nosso meio, né? As pessoas torcendo aquilo que é direito, indo atrás de multidão, de conversa, de fofoca,
de intriga, de conversa fiada. Nem com a pessoa pobre você pode ser parcial na sua demanda. Você tem que ser imparcial. É o sim, sim e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí, se você vê o boi do seu inimigo perdido, você vai devolver para ele. Se vê o jumento do seu inimigo prostrado, você vai erguer ele. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensinou: amai os nossos inimigos, abençoai quem nos persegue, abençoai e não amaldiçoei. Não perverterás o julgamento do pobre na sua causa. É o sim, sim e o não, não. Não matarás o inocente, né? Não justificará o ímpio, porque Deus não justifica o ímpio. Você não deve matar, acusar, prejudicar o inocente. Fala para não aceitar suborno. Já pensou também um monte de gente que ia cair nisso aí, ó, que já está condenado, né? Porque o suborno perverte. É o que a gente vê no meio político, é o suborno, é a compra de políticos e o povo sofrendo por causa de 1000 pessoas corruptas nesse país, porque compram as pessoas com suborno. Olha, você já pensou se a lei de Deus fosse implantada na terra? Quantas pessoas seriam condenadas? Olha só, não aceitar suborno. Agora ele institui o descanso na terra, que era para plantar na terra 6 anos, mas ao 7º ano era para a terra descansar, né? E aquilo que produzisse, ia produzir por si só, mas não poderia plantar nesse ano de descanso, no 7º ano. Para lembrar do dia do sábado e o nome de outros deuses, nem se fale na sua boca. Olha que coisa séria, para não pronunciar o nome desses falsos deuses, proclamar, invocar deuses de pau, de pedra e de barro, nem se ache na sua boca. Agora ele institui as 3 festas obrigatórias, né? O povo de Israel que deveria celebrar, e também a igreja deveria celebrar, a Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Leia 1 Coríntios 5, 7, você vai ver Paulo falando para nós celebrarmos a festa, né? A Páscoa, Pêssar. Então a igreja deveria celebrar, não é com coelhinho, né? Isso é paganismo, mas da forma correta, ensinar os filhos que nós fomos tirados do Egito pelo sangue de um cordeiro puro sem mácula, pelo sangue de Cristo. Falei no versículo 19, interessante, né? Não cozinhar o cabrito no leite da mãe. E por isso, lá em Israel, não se come carne com leite. Isso é um absurdo. Isso é um legalismo fora do comum. Eu entendo que não cozinhar o cabrito no leite da sua própria mãe é maldade, né? Você tira o filhote, mata e ainda cozinha no leite da própria mãe, né? Ninguém sabe interpretar essa lei, porque dessa lei eu entendo que é uma lei para você não ser maldoso, né? Com os animais, com as crias dos animais e com o filhote e com a mãe. Verso 20, ele fala que envia um anjo diante deles e que nesse anjo está o nome dele. Olha só, esse anjo com A maiúscula, a palavra anjo, malak no hebraico é mensageiro. Esse mensageiro que vai adiante deles, do qual está o nome do Senhor, é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o mensageiro que vai adiante deles. Leia 1 Coríntios capítulo 10, verso 3. Deus fala: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Ouve a sua voz e guarda-te diante dele. E se você ouvir a voz dele, então eu serei inimigo dos seus inimigos. E irei, abençoarei e te guardarei. É inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Ele fala que vai livrar ele dos amoreus, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, e não é para adorar os deuses desse povo, nem os ídolos desse povo, porque o anjo do Senhor irá diante deles. Você destruirá totalmente os deuses desse povo. E ele diz para servir ao Senhor de todo o coração, que Deus daria para eles a terra, e enviaria vespões contra os seus inimigos, e os abençoaria, e os guardaria, e os livraria de todo o mal, e não haveria no meio deles mulher que abortasse. Fala quando der para eles aquela terra, que não é para fazer aliança com nenhum daqueles povos, nem com os seus deuses. Aquela terra seria deles, e Deus expulsaria todos os povos daquele lugar e daria aquela terra por estatuto perpétuo, como ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Moisés sobe ao monte com Arão, né? E ele vai receber agora a tábua dos 10 mandamentos. Sobe ele, Arão e 70 anciãos do povo de Israel. Antes de subir, Moisés escreve as palavras do Senhor, faz uma aliança.
aspergiu sangue, ou seja, fez uma aliança de sangue com o povo de Israel e o Deus de Israel. E ele fez aquela aliança de sangue, sacrificou animais, fez um altar, e agora ele vai subir o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. Tábuas escritas, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus, para que ninguém pudesse apagar. Verso 7 diz que ele tomou o livro da aliança, né, que eles estavam firmando, e leu diante dos filhos de Israel, e eles falaram que iriam obedecer a tudo aquilo que estava escrito nessa aliança. A Bíblia diz que subiu Arão e Moisés e os 70 anciãos e viram o Deus de Israel. Se eles viram o Deus de Israel e não morreram, eles viram Jesus. Olha só, leia Êxodo 33, 20, Deus fala, homem nenhum poderá ver a minha face e viver. Mas em Êxodo 33, 11, diz que Moisés falava face a face com o Senhor. Então Jesus vai dar para Moisés as tábuas da lei, escritas pelo dedo dele, e vai mandar subir o monte, né, para receber essas tábuas, e Josué vai ficar esperando, né? Deus estende a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel e eles comeram e beberam com ele. Já pensou? No verso 11. Agora Moisés sobe o monte e a glória do Senhor pousa sobre aquele monte. 6 dias a nuvem ficou por ali e o 7º dia Deus manda Moisés subir até a nuvem. O aspecto da nuvem era como um fogo consumidor em cima do monte, né? E os filhos de Israel viram aquela glória. Moisés entrou no meio da nuvem e permaneceu lá 40 dias e 40 noites. E assim terminamos mais o estudo de hoje, né? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que você persevere na leitura bíblica em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um grande abraço, tenha uma excelente semana.